Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia, agradecemos pela oportunidade que se renova. Que nós, envolvidos por tuas vibrações de compaixão, de piedade, possamos realizar o melhor nosso alcance em mais uma jornada de estudo e trabalho na seara mediúnica. Que sejamos felizes no entendimento, no encaminhamento das intuições que nos chegam, compartilhamento dos temas que temos tido a felicidade de estudar, no trabalho do nosso amigo Honório Onofre de Abreu, que sejamos capazes de interiorizar o manancial e que esse manancial, renovando-nos interiormente, fazendo aquela transfusão interna do sangue para a sua renovação, possa também ser compartilhado no mundo, aos irmãos, pelo contato social, por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Que nós sejamos, então, amparados por Ti, inspirados pelos nossos mentores espirituais. Que assim seja. Muito bem. E dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 19, versículo 2. Vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos. Vou ler a partir do primeiro versículo. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta e havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono e dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O versículo 2 que nós começamos a estudar, no capítulo 19, ele diz o seguinte, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Nós já estudamos essas duas partes desse versículo, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição. A grande prostituta simboliza o sentimento ainda complexo que nós mantemos no coração. A imperfeição que nós geramos pelo abuso dos instintos, que são os embriões dos sentimentos. A imperfeição, ou a prostituição, que simboliza infidelidade à unidade divina, é gravitar para a unidade divina. Esse é o fim da humanidade. E para isso, 3 coisas são importantes. O amor, a justiça e a ciência. 3 coisas são opostas, o ódio, a ignorância e a injustiça. Então,
cultivar essa unidade e sair do terreno da corrupção, da prostituição, da infidelidade, é cultivar essa unidade divina que está decodificada para nós nos 10 mandamentos. Todos eles centrados no amor ao próximo. O amor ao próximo, então, define a observação dos 10 mandamentos, vai configurar o amor ao próximo na prática e que define que nós estamos mantendo a fidelidade à unidade divina, que é o propósito superior. Então, aproveitando aí essa dissertação de Paulo, que está registrada no Livro dos Espíritos, na questão 1009, gravitar para a unidade divina, então nós vamos cultivar essa unidade divina, ou nós vamos nos entregar a esse movimento, exteriorizando o amor, cultivando a ciência e praticando a justiça. A misericórdia, por exemplo, é a justiça de Deus no seu mais alto grau de aplicação, é a misericórdia. Porque a lei é de misericórdia, não é de punição. Atrelado, Paulo depois completa que essa observação, a prática do amor, observação da ciência e o culto à justiça, tudo isso atrelado ao culto harmonioso do bem e do belo, do que Jesus é o protótipo. O culto harmonioso do bem e do belo, em contraposição ao grotesco, ao que contraria os 10 mandamentos, que contraria, por exemplo, o que Jesus exemplificou, porque Jesus é o nosso modelo e guia. É o tipo mais perfeito que devemos observar e adotar como modelo de conduta. É Jesus. Esse é o padrão. Quando nós, então, não adotamos ou negligenciamos a prática dos 10 mandamentos, nós vamos gerar a corrupção, que é a prostituição. E a prostituição, o símbolo é infidelidade. Infidelidade. Esse é o símbolo. Porque nós vamos ser fiéis às paixões, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à cobiça, configura o interesse pessoal, e assim nós vamos negligenciar a observação do dever, o culto do dever. Então, cultuar o bem e o belo e o dever é o caminho para o estabelecimento no plano interno da unidade divina, que é o amor irradiado pela vida, pelo próximo, por tudo. E a corrupção, e havia corrompido a terra com a sua prostituição. Essa corrupção, que é o mau uso dos instintos, repetindo, os instintos são embriões do sentimento. O espírito Lázaro, quando trata esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não diz o seguinte: os instintos são embriões das virtudes ou das paixões. Ele diz o seguinte: os instintos são embriões do sentimento. Tanto do sentimento nobre, que são as virtudes, quanto das paixões. Então, quando é que surge essa corrupção no nosso psiquismo? A partir do momento em que a nossa razão já se abriu para o entendimento da lei, nós concordamos com a lei, admiramos a lei, entendemos que é por aí mesmo,
mas nós não praticamos a lei. Então nós geramos a corrupção, a prostituição, a infidelidade. A lei que já está inscrita na consciência. Então por isso que nós, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Por isso é que nós não podemos julgar o próximo, não julgar o próximo. Nós podemos analisar, estabelecer um juízo, identificar o bem e o mal, com o propósito de progredir, de avançar e ajudar, e não de julgar. Porque nós aprendemos na questão 171, quando estudamos sobre o objetivo da encarnação, que o objetivo da encarnação é combater o egoísmo, porque o egoísmo gera o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão, que decorrem do julgamento, da condenação. A iniquidade e a injustiça. E o ódio é o amor adoecido. Então nós vemos a coerência. Quando Paulo define que gravitar para a unidade divina é observar o amor, a ciência, a justiça, nós vemos a coerência que existe na doutrina espírita como um todo, codificada no Livro dos Espíritos, porque essa questão 171 está nos chamando a nossa atenção para o que decorre quando nós não praticamos o amor, negligenciamos a justiça e somos injustos. Nós vamos desenvolver o egoísmo, que vai gerar o ódio, a iniquidade, que é a injustiça, e as condenações do próximo. Então, o assunto é meio repetitivo. Porque nós precisamos de repetir, de interiorizar, porque o mundo ainda tem muito ódio instaurado na sociedade. Nós precisamos contrabalançar o ódio, praticando o amor, não fazemos acepção de pessoas. Aprendemos que Jesus está no leme, no controle, porque é o governador do orbe, dirige esse orbe. Aprendemos isso desde a revista Espírita. Então é preciso acreditarmos, confiarmos na sabedoria dos ensinamentos espirituais e observarmos a prática da lei de Deus. Diga lá, Elana. Aquele polinômio que você passou na semana passada, que vai nos ajudar não só na formação desse conhecimento, como também na habilidade de praticar. É na consolidação. Na consolidação. Porque nós consolidamos pela ação, pelos hábitos. Porque o hábito, a ação, gera o condicionamento, a rotina. Então nós estamos trabalhando para fugir de uma rotina escravizadora do egoísmo, a qual nós estamos tranquilamente assentados na correnteza dos hábitos. Então esse porque os hábitos são uma esteira de reflexos que impõem constante indução a uma rotina. Então nós estamos trabalhando aqui para desativar determinados hábitos e gerar novos hábitos. E quando nós já trabalhamos esse assunto, quando nós aqui estudamos, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, esse julgamento é a identificação entre o bem e o mal. Nós temos as diretrizes no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21, por exemplo, como na prática nós vamos adotar. Os espíritos são práticos, vamos colocar assim, são pragmáticos. Os espíritos não nos deixam desorientados e perdidos no campo místico. Não, eles nos dão a ancoragem no cotidiano, para como
nós agirmos, para que nós, então, nos transformemos de fato e transformemos o mundo, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou. Essa vingança, amigos, representa a transformação moral dos elementos imperfeitos que estão praticando o mal. Então, quando eles se redimem, se arrependem, se renovam, segundo a lei de Deus, e assim vão desenvolver a felicidade, eles então são vingados. As vítimas são vingadas, porque o elemento se transformou. Enquanto nós necessitamos de escândalo, da injustiça, nós iremos conviver com os que na terra promovem o escândalo, a injustiça, porque essa ainda é a tônica da terra, mundo de expiação e provas. O mal precisa chegar a um excesso para que surja a necessidade das reformas. Questão 780, duas questões que abordam esse assunto, questão 784 e 916 do Livro dos Espíritos. E o mal também assume uma proporção maior do que deveria por causa da timidez dos bons, da questão 932. Porque quando os bons o quiserem, preponderarão. E os maus são insidiosos, são barulhentos, audaciosos, que é o termo que os espíritos usam. Você está falando aí que tem que conviver com o escândalo, né? Vai do homem por causa dos escândalos. Pois é, mas quem está convivendo porque é necessário que o escândalo também, venha. Porque de alguma forma foi responsável também Por isso por que aquilo. nós dissemos que nos mundos de expiação e prova, o escândalo é necessário. Disso, Quando nós somos retardatários, tardios no arrependimento, nós vamos passar pelo... Porque o mal é o seu próprio remédio. O mal é o seu próprio remédio. Qual é o remédio do egoísmo? O próprio egoísmo. Porque o egoísmo vai levar, invariavelmente, a decepções, dissabores, o atrito com os outros egoístas, a supremacia do forte sobre o fraco, as dificuldades sociais que decorrem do egoísmo, tudo isso temática espírita. E mais uma coisa muito interessante, né, que gera o remorso, né? Ah, se eu soubesse. O remorso o que é um sentimento improdutivo. É um sentimento que eu aconselho os amigos a descartarem. Não é que nós vamos ser irreverentes e vamos passar por cima. Não adianta sentir remorso. Porque já passou, já aconteceu. Nós temos que partir para a ação propositiva. Arrependimento é diferente de remorso, né? O arrependimento propõe a mudança. Transformação, né? O arrependimento é o cair em si para você adotar estagnação, uma nova sistemática. Mas também não adianta ficar cultivando arrependimento. Tem que partir para uma ação que mantém-nos atrelado a sentimentos complexos. Culpa, remorso, arrependimento. Não adianta cultivar. Mas eu não estou dizendo no sentido... Não, eu não estou te dizendo, entendeu? Eu estou dizendo no sentido de não fazer mais, né? É a identificação que eu poderia estar melhor se eu agisse de outra forma. A identificação do mal que eu pratiquei. Porque o equívoco no qual eu me incorri. O remorso já insinua que você tem uma certa carga de endurecimento que você praticou sabendo que não devia praticar. O arrependimento, às vezes, não. Às vezes você praticou por ignorância. Em todos os dois casos, é contraproducente ficar alimentando remorso. Então, se o remorso surge, qual que é o recado? Vamos corrigir. Eu falei uma palavra complexa para uma pessoa. A pessoa está reencarnada? Você conhece ou conhece? Tem o telefone? Liga para ela. Já resolve. Pede perdão.
pede perdão, Que não tem remédio, remediado está. pede perdão. Agora, se já desencarnou, faz prece. É. Faz Eu prece. não tenho desencarnado, hein, No Margarida? mundo de regeneração, ainda existem os sentimentos complexos, Um né? pouco, né? O mundo de regeneração, isso aí é um ponto que nós temos que estudar com calma, porque tem muita confusão no meio espírita por causa disso. E há quem pense que nós estamos na regeneração. Por exemplo, Nossa. a regeneração está entrando no globo. Sim. Está entrando. Ela vai estar plenamente corações. instaurada quando toda a... Porque planeta de regeneração é um mundo ditoso. Santo Agostinho, item 19, último período, último parágrafo do capítulo que trata dos mundos. Então ele define. Capítulo 3 ele vem discorrendo sobre os mundos primitivos, o mundo de expiação e prova, o mundo de regeneração, o mundo superior. E lá no capítulo, do item 19, ele conclui o mundo de regeneração, o mundo todo. E falando das características do mundo de regeneração, por exemplo, nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Então nós vemos que é realmente o mundo ditoso. Porque não tem mais miséria, não tem mais fome. Então, Sociedade mas eu só queria segundo- que fizesse essa Vou chegar lá, correlação vou dos chegar lá. sentimentos. Aí ele acrescenta que nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba de se depurar. Acaba, vai arrematar. Não vai começar a depuração. O elemento está na cristalização aí grotesca do mal, a sordidez de caráter, fazendo ignomínias. Qual o primeiro movimento que ele vai fazer, precisa fazer ainda? É arrependimento. Aí nós temos exemplos aí dos que não se arrependem, que ainda tripudiam do próximo. Lamentavelmente nós Os vemos. corações endurecidos. São espíritos que para os quais devemos irradiar piedade e compaixão, porque eles ainda vão se arrepender. Onde que eles vão se arrepender? Nos mundos primitivos. Porque no mundo de regeneração é para o espírito que já se arrependeu, já está no processo de mudança e vai arrematar. Por exemplo, quem já começou a regenerar no mundo de expiação e prova, já está adiantado. E no mundo de regeneração vai arrematar. Esse é o ponto. A alma penitente encontra a calma e o repouso. Calma e repouso. Não tem perversidade, não tem violência. Você pode levar seu filho para a escola sem preocupação. Pode confiar para os professores. Pode ir para o seu trabalho. Calma e repouso. Você não vai ter preocupação se o seu filho está sendo bem cuidado. Se lá vai ter algum abuso. Isso é mundo de regeneração. Quando você tem essas preocupações e vemos acontecendo, é mundo de expiação e prova, meus amigos. Expiação e provas. A gente precisa identificar as categorias para nós agirmos com eficiência no mundo, para acelerar o processo. O que nós estamos fazendo aqui? Buscando a compreensão e a mudança de hábito. Nós estamos aqui quebrando a cabeça para entender Apocalipse, um enigma. O Manuel que brincava com seus estudos lá, não? Parece um verdadeiro enigma, um quebra-cabeça. Nós estamos aqui quebrando a cabeça para entender para quê? Para criar um grupo de místicos, iniciados, modernos, que vão olhar o grosso da humanidade de cima para baixo. Uma vez eu ouvi falar Aquele ali é selvagem, aquele acolá é semi-civilizado. Aquele lá é um adiantado ateu. É para isso que nós estamos... Como que nós vamos ajudar os três grupos? Já falamos aqui do fermento, da mulher. É no contato social, pelo exemplo, pela palavra, pela atitude. Diga lá, Florinda. Eu ouvi aqui na casa mesmo, que o Apocalipse é cheio de simbologia, né? Sim. Também. Que isso foi propositado para que as trevas não compreendessem. Adulterar, certo? Tá Exatamente, certo isso? lógico. É, né?
Lógico. Por Eu exemplo, lembrei disso agora. vamos supor que nós falamos aqui da profecia de Daniel. Da cobra. E Daniel, né, viu um homem estava com o pé nas margens do rio, duas margens do rio, lá no capítulo 8 de Daniel. Aí o Daniel perguntou, falando da restauração do templo, porque o templo, os babilônicos destruíram o templo em 587. Então Daniel foi levado cativo. Daniel, Jeremias, Ezequiel, os sábios hebreus, só o povo mais simples que foi deixado para trás, e o Jeremias, que o Nabucodonosor recomendou ao Nebuzaradã que o libertasse, porque o Jeremias profetizou, alertando os judeus que Nabucodonosor ia invadir se eles não arrependessem dos desvios que eles estavam praticando. Foram vários anos ele profetizando. Ao invés de se renovarem, de arrepender, eles continuaram praticando as adulterações e supliciavam o Jeremias. Então, quando Nabucodonosor organizou o cerco de 2 anos e invadiram, o Jeremias estava preso no calabouço. E lá ele era açoitado, ele recebia açoites no templo. Torturado mesmo, né? Torturado. Então, o Nebuzaradã, que era o capitão da guarda, cumpriu a ordem e libertou o Jeremias. Então tinha uma profecia, aí o templo foi arrasado, foi destruído. Foi destruído o templo. Então Daniel, Jeremias e Ezequiel foram levados para a Babilônia, e lá na Babilônia Daniel, por exemplo, interpretou os sonhos de Nabucodonosor e teve visões. Então ele teve a visão da restauração do templo. O templo seria reconstruído, o templo de Jerusalém. Então ele, na visão, ele perguntou pro anjo, pro espírito que apareceu, quando que ocorreria a reconstrução do templo. Aí o anjo falou, depois de 2.300 tardes e manhãs em tempos angustiosos. Aí, eu já contei para vocês aqui, eu comecei a fazer conta, peguei 589 menos 2.300, 587 menos 2.300, 445 quando os muros começaram a ser construídos, as muralhas, fiz a continha, 443 quando os muros ficaram prontos, quando chegou 443 que eu fiz a conta, menos 2.300, deu 1.857. 1857, a restauração do templo, a restauração do cristianismo. Então foi pensado matematicamente Então, também, né? Se eles apontassem uma data, aí os espíritos que trabalham na linha de combate ao bem e ao amor, eles fariam tudo para impedir que em 1857 alguma coisa acontecesse. Mas são poucos que só hoje, conseguem, né? Só hoje, depois de 150 anos depois do Livro dos Espíritos, que nós entendemos a profecia. É porque o pessoal também que estuda o Velho Testamento não extrai a letra. Não. Para você chegar nessas datas, você teve, claro, muita inspiração aí, mas você sonhou, assim, teve alguma, de fato? Eu sonhei com os eventos, né? Com os eventos? Mas desde que Eu tive um sonho com o evento tem 15 anos. Porque lá na outra casa nós estudamos isso. Eu tive um sonho com o evento, eu não entendi o sonho, não tinha conhecimento, tem uns 15 anos. Porque ele vai te levar Em 2018 é que eu fui entender o sonho. Exatamente. Não, em 2018 não. Em 2018 a coisa aconteceu e eu só entendi o sonho, foi o ano passado que eu entendi, caiu a ficha. Porque ele vai te levar exatamente para a época, para os acontecimentos da época. Exatamente. Vai te norteando aí. O sonho também com o episódio da libertação de Jeremias também, eu tive. Interessante. Então, são os eventos que vão
No sermão profético, Daniel é citado. É. por isso que Daniel, João, Apocalipse tem conexão com Daniel. Porque o tempo, tempos e metade de um tempo, que é citado aqui, é de Daniel. Continha também. Tempo, E metade. até onde eu sei, o primeiro que decifrou essa equação, tempos, metade de um tempo, foi Newton. É mesmo. Foi ele que formulou. A equação, né? Tempo, 360, que é as graus da circunferência. Os dias do ano na antiguidade. Tempos, 2 vezes 360. Metade de um tempo, 180, dá 1260. A equação completa é 2 vezes 1260, que é... Manhãs e tarde. Porque é 7 vezes 360. A escala da evolução é setenária. 7 dias da semana. 7 cores do arco-íris. Os períodos de 7 anos que nós temos na vida. Então você faz a multiplicação. 7 vezes 360 dá 2.520. Então, 2.300 tardes e manhãs dá de 1.857. 2.520, que é 2.300 para 2.520, 220, dá 2.077. Então, o Emmanuel aponta o ano de 2057 para Aí nós aqui arriscamos uma hipótese. A partir daí não reencarnam espíritos endurecidos. Parece mais provável. E Newton definiu fazendo cálculo. O Newton chegou mais ou menos na mesma data. Newton, estudando, fazendo os cálculos proféticos, tempo, tem a metade de um tempo, ele tomou como base o ano 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. 800 mais 1260 dá 2060. 2057, 2060, 2077. Então temos aí uma convergência que indica que algo interessante, importante vai acontecer aí. E aonde que você falou que Emmanuel fala sobre isso? Qual o livro que tem essa manifestação dele? Qual? Que ele fala sobre em 2057. 2057, acho que é a Caminho da Luz. Eu não sei se é a Caminho da Luz, não. A Caminho da Luz ele fala da equação da besta do Apocalipse. Sim. A referência dele. E agora, o 2057, eu não estou lembrando. Mas são 200 anos da codificação espírita. 200 anos de trabalhos para que o espiritismo, e nós aqui podemos aí tranquilamente compreender que nós somos espíritas de segunda oportunidade. Então nós estamos na vigência, no tempo da interiorização da mensagem. Agora cada vez que a gente reencarnar, né, lógico, agora nós temos por obrigação de melhorarmos. Retornando aqui a planeta Terra depois do nosso desencarne, podemos retornar para cá? Podemos. Podemos continuar? Podemos. Podemos retornar para o mundo? Ainda podemos. Sim, vai depender porque do... no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do mundo de regeneração, ele é muito, Santo Agostinho, ele é muito claro. Ele fala, pode voltar, mas isso aí não quer dizer ainda que você também pode retroceder se você não... porque a gente está sujeito a quedas, né? Sim. Agora lá na frente, aí sim, bem lá na frente. Um desencarne atual hoje, para 2057, há tempo hábil para uma reencarnação aqui? Se você desencarna hoje, você pode... É uma reencarnação rápida. Entendeu? Depende do objetivo. Mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Sim. Quanto mais... Então, até o processo de reencarne futuro nosso, ele está bem assim, ainda condicionado ao que a gente está fazendo hoje. Exatamente. Né? Você pode desencarnar para um mundo superior. Sim. Porque nós podemos... Mundo melhor. a gente, né, vamos supor, você desencarna
em 2040, né? Teoricamente, antigamente, lá atrás, nós voltávamos com mais rapidez. Não que a gente não possa voltar, mas não é esse o objetivo. Exatamente. Né? Você tá mudando Por os quê? parâmetros Porque, aí. vamos supor, na atual conjuntura que nós estamos, questão do estudo e tal, nós podemos ficar um tempo bom lá, estudando também. Estudando, né? Aprendendo e tal. Trabalhando. Depois nós vamos reencarnar para poder, né? Aplicar aquilo que nós aprendemos. Podemos ficar aqui, desencarnar e retornar? Ok. Mas também podemos que é muito claro aqui, Terminar. que se nós não melhorarmos, porque quanto mais vai passando o mundo de regeneração, mais as coisas vão ficando mais livres, né? Não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter o mal, Então, por isso você tem que trabalhar o interno. Vai predominar Porque o mal. porque como é que eu vou ficar no mundo de regeneração, aonde tudo, vamos supor, que não tem grade, não tem isso, não tem Não aquilo. tem cadeado, não tudo, tem muros, lógico, não vai tem ter prisões. não vai ter Eu todo nunca mundo no gostei mesmo de muro, nível de grade. financeiro. Vai ter, lógico, sempre vai ter isso. Então eu tenho que trabalhar o meu sentimento. Para quê? Para poder conviver com isso. Porque senão, se começar um pontinho de inveja, tchau, filhinha. Não, o pontinho de inveja não tem problema não, porque Não. o espírito vai acabar de se mas eu tô depurar. falando. Mas se Né? for uma coisa que o espírito vê que não vai ter como, aí nós vamos para o mundo de próximo. Porque se você tiver muita, se os É a sentimentos... queda, gente. porque os espíritos são isentos, no mundo de regeneração, Vigilante sempre. o espírito é isento das paixões desordenadas. É uma das características. Os espíritos do mundo de regeneração estão isentos das paixões desordenadas do vosso mundo. Porque o que causa toda a confusão, toda a discórdia, toda a perversidade, toda a desigualdade social, a opressão do fraco pelo forte são as paixões desordenadas. Espíritos com paixões desordenadas são espíritos que não estarão na regeneração. E mesmo Os que já estão... Né, os sobrepõe sobre o conhecimento. O conhecimento não quer dizer nada, o conhecimento é apenas avanço intelectual. Enquanto nós não avançamos moralmente, chama o avanço moral, ele o que indica o avanço moral é o cumprimento das leis de Deus. E isso é exteriorizado, o que na minha intimidade define que eu estou cumprindo as leis de Deus com eficiência. Virtudes presentes no meu coração. Virtude significa que eu já combati as más inclinações. Então não tenho mais paixões desordenadas. Então eu sou candidato para o mundo de regeneração, porque eu não vou. Quem é que causa confusão e desordem? É quem está adulterando os contratos. Aí você pode colocar a adulteração no campo sentimental e a adulteração da lei, distorcendo a lei. Esses têm paixão desordenada. E quem está adulterando? Quem está matando o próximo? Quem está cobiçando a mulher do próximo? Desenvolvendo a infidelidade. São as paixões desordenadas. Porque se você reencarna no mundo de regeneração, onde as leis são mais brandas, as leis são mais avançadas, com paixões desordenadas, você não vai ter cadeia, você não vai ser preso, então você não vai reencarnar no mundo deles, porque você vai causar confusão e desordem. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Certo? Então quem causa confusão e desordem somos nós que ainda trazemos paixões desordenadas. Que é a prostituição que você estava falando. Que é o descumprimento da lei de Deus. Para ficar assim no parâmetro claro.
que são apenas 7 para nós observarmos. Certo? E como está no processo de depuração, Júlio, significa então que ainda existirá dor, né? Sim, mas a intensidade da dor É menor. é inversamente proporcional ao conhecimento adquirido, Sim. elevado. Então, se nós temos uma convicção espírita sobre a imortalidade da alma, reencarnação, plano espiritual, por exemplo, nós temos a convicção, evidentemente que a dor que nos atinge vai ser menos aguda que a dor que atinge o materialista. Causa menos Vai ser uma sofrimento. dor relativa, vamos dizer, né? Porque você está fortalecido pelo conhecimento. Exatamente. A agudeza daquela dor é Sofrimento é menor. diretamente proporcional ou inversamente proporcional, segundo o raciocínio, a conhecimento da lei de Deus. E é por isso que nós encontramos no Livro dos Espíritos duas questões que são um espelho uma da outra. É a questão 895 e 918. Antes de falar, eu te passo a palavra. Pode falar. E quando você falava aí da dor, né? Quando tiver, tem assim também. Quando o espírito que estiver no plano, eu falo de todos, Plano de todos. a dor vai ser, assim, vai ser uma coisa maluca, eu vou falar. Aí ele vai entender a dor como uma oportunidade. Já viu alguém feliz por estar dor? Está Sim. depurando. A dor vai ser assim, nossa, quem me dera ter uma dor. A gente hoje fala assim, Deus me livre, tira esse problema, não quero, não é isso. Lá vai ser, tipo assim, nossa, estava me faltando isso, né, para eu ir pro outro. Graças a Deus. E lembrando que o que... Inversamente proporcional. Sim, inversamente proporcional. Lembrando, amigos, que o que define a categoria do mundo são os espíritos que estão nele encarnados. Então, o mundo é ditoso, então eu tenho que estar ditoso. Eu já tenho que ter um grau de felicidade já desenvolvida, que decorre da prática das leis de Deus. A dor vai Porque ser eu vou terminar de depurar, eu vou fazer aquela depuração final para me tornar um espírito puro. Ele falou assim, opa, chegou a minha vez, que privilégio. Aí, quando você alcança a condição de espírito puro, começa um outro ciclo de evolução. Ou seja, é uma dor que deixa de ser prova. Depois você prova. Exatamente. Então, Não é dor e expiação. deixa eu só terminar o raciocínio aqui, Uma coisa prova é outra. porque nós temos que entender o seguinte, questão de cumprir a lei de Deus ou não cumprir a lei de Deus tem implicações na vida material. Por exemplo, questão 895. Postos de lado, os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Que é corrupção, prostituição, o interesse pessoal. Sinal mais característico. Aí lá no final da pergunta, da resposta, os espíritos vão dizer o seguinte: quanto mais se aferra aos bens deste mundo, menos o espírito compreende a sua destinação espiritual. Então, ou seja, o apego aos bens deste mundo, que na prática é desenvolvimento de egoísmo, dificulta a compreensão da minha destinação espiritual. Dificulta. Então eu vou estar tão enamorado pelas posses que eu tenho dificuldade em concordar com a vida espiritual. Agora o oposto, para que vocês entendam, ou nós entendamos, o oposto, 918, por que indícios um homem demonstra o progresso real que o elevará na hierarquia espiritual? É o oposto, perceberam? Uma pergunta, indícios da imperfeição. A outra pergunta, indícios da superioridade. O que os espíritos respondem? O homem prova a sua superioridade moral quando todos os atos da sua existência representam o cumprimento da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então são coisas inversamente proporcionais. Quanto mais apego, menos compreensão da vida espiritual e da minha destinação na Terra.
Quanto menos apego, mais cumprimento da lei de Deus, mais entendimento da vida espiritual. São coisas inversamente proporcionais, para quem gosta de matemática. Pode? Aqui, ó. Mundo regenerador, esse pedaço. O homem aí é ainda carne. E por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito mais felizes, muitos de vós ficarão satisfeitos em aí se deter. Exato. É um processo de depuração. Entendeu? Você tem prova para terminar aquela depuração final. Prova. Você vai ter a prova, porque senão, como você não é espírito. Mas vai ser esse sentimento aí que você falou. Como nós não somos espírito puro. Esse sentimento nós já teríamos que ter aqui. Já, Entendeu? Porque nós já sabemos que quando nós estamos passando por um processo, qualquer que seja, é porque algo nós fizemos. Então hoje nós estamos depurando. Aquele que está se depurando é o filho próximo, já está retornando, já compreendeu que estava ali no chiqueiro ali, e ele tá retornando. Aquele que está ainda, não tem nada, e fala, estou curtindo, a gente fala assim, nossa, essa pessoa faz isso, aquilo, outro, e não acontece nada com ela, né? E tá ali, aquele ali ainda está gastando todos os bens que o pai deu para ele e tal. Até que um dia ele chega ali, depois ele tem que retornar. Aí, porque como o mundo vai ser de regeneração, a expiação não vai ter, porque você não vai matar, você não vai beber, você não vai essas coisinhas, e não só essas coisas materiais, como também o nosso espírito também já vai estar trabalhando a questão do egoísmo, do orgulho, da inveja, dos ciúmes, entendeu? Da maledicência. Porque quem causa a expiação são os espíritos atrasados e imperfeitos. Os causadores de expiação somos os espíritos atrasados e os adiantados imperfeitos. Porque o mundo é neutro. O mundo é um palco. Então, nós é que configuramos o mundo. Porque no mundo de regeneração, a misericórdia que predomina. Por quê? Porque os espíritos são bons. Para que a Terra seja um mundo feliz, preciso que nela estejam reencarnados, preciso que ela seja habitada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados. A Gênesis, último capítulo 18. Então, esse é o ponto. Então, para a gente entrar e terminar esse versículo, entrar nessa questão aí do que falta, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Os servos, quem são os servos de Deus? Somos nós que estamos buscando o trabalho de aperfeiçoamento moral, combatendo as más inclinações. Somos servos. Quem são os filhos? São aqueles que já desenvolveram as virtudes. Questões 893, para a gente ficar no campo prático, questões 893 e 894 do Livro dos Espíritos. 893. A virtude sempre que resistimos ao mal. Então é o servo que está resistindo às más inclinações, ao arrastamento que o impele a matar, a roubar, etc. O servo é o que está resistindo. Quem é o filho? O filho é o que já desenvolveu as virtudes, já fez o trabalho, já se aperfeiçoou. Então ele é filho. Certo? Então, o sangue é expresso por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Isso aqui é um assunto redundante aqui no nosso trabalho. Nós somos os servos? Somos os servos. Porque nós não somos espíritos puros, nós estamos aqui quebrando a cabeça para entender a lei de Deus, quebrando a cabeça para amar o próximo. Que é a resistência. Resistência aos maus pendores. Aquele pendor definido por Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Ou seja, eu não quero mais
Não consegue ainda resistir. Por exemplo, falar um palavrão, mas o hábito me impede a falar um palavrão. Não quero, mas ainda. Você está me entendendo? Um exemplo, sim, rasteiro, que se aplica a. Eu não quero ter uma palavra infeliz contra o meu próximo, não quero mais. Mas acontece que de vez em quando, numa discussão acalorada, numa roda de conversa, sai. Por quê? É um trabalho que estamos fazendo. Tem problema? Não tem problema. Você vai se entregar ao remorso, ao arrependimento, à culpa? Negativo. Trabalha para combater, para mudar, que é contraproducente. Aqui fala, os servos obedecem porque estão submetidos. Exatamente. Nós ainda... Submetido. Ele ainda não conhece, está desenvolvendo a consciência da paternidade divina, que ele só vai compreender quando, a partir do momento em que nós cumprimos a lei de Deus e entendemos a nossa e compreendemos a vida espiritual. Que aí nós saímos da condição de servo e somos filhos. A palestra da semana passada foi o Rogério, né? Foi os servos, né, de Deus. Ele indicou lá, porque deu exemplo, um filme que já passa muitos anos, eu vi. Então vamos entrar no versículo 3 para a gente caminhar aqui, para não ficar patinando muito tempo. E já estamos nesse versículo 2, já tem um tempinho. Versículo 3. E outra vez disseram, aleluia. E a fumaça, aí na Bíblia que eu uso, a palavra é fumo, tá? Mas não tem problema não. Depois eu vou corrigir no meu texto. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o centro. E outra vez disseram. Então nós lemos aí, pela segunda vez, disseram. Então nós podemos assim trabalhar o seguinte entendimento. Primeiro, aleluia é aquele grito de júbilo, de felicidade. Então, nós podemos trabalhar no seguinte sentido. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, vem aquele júbilo, não vem? Nossa, a doutrina espírita é maravilhosa. Então, primeiro, aleluia. Mas depois vem o movimento de adequação com o mundo interior. Aí o mundo interior vai reagir contra o exterior, contra aquele conceito que ainda não é a minha realidade, mas é a realidade de quem me transmitiu, mas não é a minha ainda. Então, não deixa de gerar um conflito. É o homem velho com o homem novo. Aí a luta. Aí amor. O homem entregará a morte, o irmão entregará a morte, o irmão. Então Kardec nos entregou a morte aqui, todo mundo. Fora da caridade na salvação, entregou a morte. Eu tenho que matar o egoísmo, o homem velho. Certo? E a segunda aleluia é quando eu já estou no processo, eu estou tendo uma certa eficiência na transformação moral, eu já estou recolhendo um certo júbilo, uma certa alegria de estar me desenvolvendo e progredindo, muito embora de vez em quando saiam uns gafanhotos, saiam uns sapos aí. Aí nós estamos fazendo aquela conexão com as 10 pragas, né? Se nós temos 10 mandamentos, se eu não cumpro, tem 10 pragas, simbolizadas nos 10 mandamentos. Gafanhoto, não é? Sapo, que é mais mosca. Aí vai ter barata, percevejo, vai ter uma série de, dependendo do grau de cada um de nós, entendeu? É o que nós soltamos para o próximo. Aí o próximo tem que engolir o gafanhoto. O João Batista não se alimentava de gafanhoto e miel silvestre, ele alimentava de gafanhoto mesmo, naquele tempo eles comem até hoje. Mas é um símbolo. Sim. O João Batista simboliza o elemento que está lutando contra as más inclinações. Não é? Aí ele recebe uma palavra atravessada do irmão, é o gafanhoto, ele tem que engolir aquilo, entendeu? Assimilar o gafanhoto. Já imaginaram vocês engolindo o gafanhoto? Como é que vai descer dentro da garganta, assim, as pernas raspando e tal, e asa e antena? Vamos imaginar engolindo ele inteiro? Não. Que é o símbolo, o símbolo daquela palavra que te agride. É o símbolo da palavra que te agride, que dentro assim, que você fica... Entendeu? Aí você tem que engolir o gafanhoto e devolver mel. Que é um processo de transformação moral. Mas eles julgaram o gafanhoto, arrependei-vos, né? Arrependei-vos do que sai.
Primeiro movimento. Porque o arrepender, Fernando, vai surgir quando você adotou a lei, tá certo? Está tentando praticar, de vez em quando sai o gafanhoto, aí você se arrepende. Aí você fala, não, meu Deus, eu preciso mudar. É o profeta. É o João Batista pregando no deserto, profetizando. Ele está lá assim, ele virá, Jesus virá. E ele falava. Quando eles perguntavam se ele era o Messias, ele falava assim, não, eu não sou digno de amarrar sandália, mas depois de mim virá um, quer dizer, está profetizando dele mesmo. Ele virá no futuro. Então nós estamos aqui profetizando, gente, que Jesus ainda virá ainda para nós. Porque nós ainda não conseguimos ainda transformar o gafanhoto que a gente recebe em algo positivo. É a questão do meio bem. Já ouviram Emmanuel falar do meio bem? O que significa o meio bem? Também não. Nem sei. O Emmanuel fala no meio bem. Nunca ouvi falar. Tem o meio bem e tem o bem integral. O meio bem. Mas eu não lembro. O meio bem é o seguinte, quando você faz o bem para o próximo, você faz a caridade para o próximo, você leva a cesta básica, você leva o marmitex, mas você se irrita com o próximo, meio bem. Você fez o bem para ele, você adquiriu amigos ali, né? Adquiriu amigos, o protetor daquele necessitado, o anjo guardião daquele necessitado, a mãe daquele necessitado desencarnado que está ali, você adquiriu um monte de amigos, mas você não fez o bem integral, você continuou naquela irritação. Você fez o meio bem. Você fez o bem para o outro, mas para você não fez. Eu vou te dar uma, mas eu sei que você não merece, não. Viu? Meio bem. Acho que é até um quarto. Meio bem. Então o alimento não aproveitou para fazer o bem integral, porque o bem integral é a parte sua. Eu vou te dar uma vez se você muda, viu? Então a fumaça, nós vamos trabalhar mais semana que vem, porque o tempo está esgotado. Muito bem. A fumaça é a vibração. Fumaça é a vibração, Fumaça gente. branca, fumaça preta. Fumaça branca, fumaça preta, Preto é pior. incenso, ou então é aquele cheiro de enxofre, de ovo, né, de ovo podre. Então que Jesus nos abençoe. Semana que vem nós estudamos o versículo 3 na íntegra.